Na semana passada eu falei sobre aquilo que resolvi classificar de véu, a revelação ignorada. E evidentemente que eu tinha muito ainda para dizer, e houve irmãos, e particularmente o nosso irmão José Carvalho, pediu-me se eu podia continuar. Pronto, e eu prefiro estar aí sentado, ouvir o ministério de outros irmãos, que bem preciso, mas também não fujo ao repto. Eu ia começar por dizer que nós aqui não obrigamos ninguém a fazer nada. Não é esse o nosso estilo? Também não foi o estilo do Senhor Jesus Cristo? E quando alguns recusavam a mensagem dele, ele tristemente dizia, lamentando-se, e não quereis vir a mim para terdes vida. A escolha das pessoas, e como o Senhor fazia, também nós fazemos, nós respeitamos naturalmente o entendimento das pessoas. Dia após dia temos aqui pregado o Evangelho e temos procurado mostrar-vos a todos vós como precisais de Cristo. Eu tenho pena que algum de vós se perca. Não será porque eu não fiz o esforço e os outros meus irmãos aqui comigo não tenham feito esforço para que se salvem. E como diz a Bíblia, se salvem desta geração perversa. Mas ainda assim eu sei, porque eu já estive assim nessa situação. Ainda me lembro quando era descrente. E quantas vezes estive sentado como vós aí e ouvi 1, 2, 3, 10, não sei quantas vezes e nunca me converti. Até que houve um dia que Deus fez o clique. E eu tinha 17 anos. E um jovem com 17 anos, sabem o que é que comentou consigo próprio e disse aos outros? Porquê é que eu não me converti há mais tempo? Como se houvesse muito tempo antes. Eu era um jovem. Mas tal era a sensação da visão, da compreensão, do sentimento, do gozo do que tinha acontecido na minha vida. Mais de 50 anos depois, o meu gozo é maior, a minha convicção é maior. E eu preocupo-me com vocês que estão aí sentados e que ainda não se converteram. Credo no Senhor Jesus Cristo e sereis salvos. Se não o fizerdes, não vamos obrigar, como é óbvio, não é? O Senhor nunca fez. O mesmo é em relação ao ensino das Escrituras em vários temas, como este que é do véu. Nós não obrigamos ninguém a pôr o véu. Nem obrigamos ninguém a não pôr boné. Ou chapéu, que for. Apresentamos as Escrituras. O que importa é o que diz a Bíblia. Houve alguém que me disse, mas eu conheço uma determinada igreja, não vou dizer textualmente o que eu ouvi, mas a ideia é esta. Há uma igreja que eu conheço e que lá as mulheres não cobrem a cabeça. E eu disse, sim, eu sei. Há muitas igrejas. Não é apenas essa. Mas nós não andamos aqui porque os outros fazem ou deixam de fazer. Nós andamos aqui pelo que está aqui escrito, neste livro, na Bíblia. O apóstolo Paulo, quando estava vivo ainda, um dia mandou chamar os anciãos da igreja em Éfeso e teve uma grande conversa com eles, porque ele sabia que estava prestes para partir. E ele quis ter uma grande conversa com os anciãos daquela igreja em Éfeso. Está no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, quem quiser ler. E a dada altura ele disse, eu sei que depois da minha partida, por outras palavras, a apostasia vai ser grande. E que de entre vós mesmos se levantarão alguns, de entre vós mesmos se levantarão alguns para ensinarem coisas perversas. Olha, imaginem, ele chamou os anciãos da igreja em Éfeso, estavam ali à frente dele, ele disse, de entre vós, alguns vão se levantar para ensinar coisas perversas e atraírem os discípulos após si. Vão atrair os discípulos a eles próprios. Converti-me há mais de 50 anos. E há 50 anos
E eu sei que muitas igrejas e muitos crentes acreditavam, e o que era ensinado na altura, sobre esta verdade do véu. E posso-vos dizer que alguns, que na altura abraçavam estas verdades, hoje ensinam coisas perversas e procuram atrair os discípulos após si. Tenho que dizer a verdade. A verdade é esta, nua e crua. E não estou surpreendido, porque conheço a Bíblia. E eu ando por ela. Não ando por números. A maioria faz, a maioria... Não, ando pela maioria. O Senhor Jesus Cristo andava cá e com ele andava uma minoria. E o apóstolo Paulo, que tanto ensinou estas verdades, ele disse, todos me abandonaram. E estamos a estar a carta a Timóteo, e aquilo que ele diz, e como alguns se tornaram réprobos quanto à fé. Bem, depois desta introdução, quero dizer o seguinte, se depois de eu ensinar o que tenho estado a ensinar pela graça de Deus, ainda assim alguns acharem que não devem pôr, algumas acharem que não devem pôr o véu, eu respeito. Aqueles que ainda não se converteram, se porventura saírem daqui hoje ainda sem se converter e não crerem no Senhor Jesus como seu único Salvador, porque só o Senhor Jesus Cristo é que os pode salvar, porque Ele foi o único que fez aquilo que fez na cruz para nos levar a Deus, eu ainda assim não vou obrigar ninguém. E quero que voltem amanhã e depois da manhã e voltem sempre, até que Deus vos faça o clique, como fez a mim. Porque é Ele que opera. Isto tem que ser por entendimento, não é por força. Com a questão do véu e outras questões é a mesma coisa. É por entendimento. É para não entenderam agora, não querem pôr, tudo bem. Ninguém vos vai molestar por causa disso. Eu oro para que Deus vos abra o entendimento. E pode ser que agora não, depois não, e um dia faz-se o clique e vocês entendem. Bem, já perdi muito tempo na introdução. Mas quero-vos dizer que é de veras lastimável que nos tempos modernos quase todas as igrejas têm desprezado este ensino da Bíblia. Não fui eu que disse isto que está aqui. Não fui eu que escrevi isto. Está aqui. E alguns, como dizia o apóstolo Pedro, nas epístolas de Paulo, e é nas epístolas de Paulo que isto está, particularmente na carta aos Coríntios, primeira carta, capítulo 11, alguns, nas epístolas de Paulo, há pontos difíceis de entender que os indotos são aqueles que não são mestres, verdadeiramente mestres bíblicos, torcem. E os inconstantes torcem as Escrituras. Bem, como ontem, e o Senhor ontem falou, o Senhor hoje diz-lhes aquilo que disse ontem. Voltai, ó filhos, voltai, ó filhos rebeldes, e eu curarei as vossas rebeliões. A mensagem não muda. Esta mensagem hoje é muito atual. E eu tenho esperança mesmo àqueles que voltaram para trás. Tenho esperança. Eu oro por eles. Sabem que eu estou na minha lista de oração? É para que vocês saibam. Muitos não sabem, não é? Mas eu oro pelo Putin, por exemplo. E outros. O Senhor vai salvar todos. Ele não fez diferença. Ele salvou Saulo de Tarso, este apóstolo Paulo que escreveu esta carta, que era terrível. Ou como também ontem, o Senhor possa ouvir hoje, não dos judeus de então, mas de nós hoje, possa ouvir aquilo que ouviu deles ontem, quando disseram, eis-nos aqui. Eis-nos aqui, nós vimos a Ti, porque Tu és o nosso, Tu és o Senhor, nosso Deus. Como eu oro para que isto seja uma realidade com vocês todos. As duas passagens, uma está em Jeremias 3:22, para quem quiser saber onde está. Estão ambas em Jeremias 3:22. A primeira parte diz aquilo que eu disse no versículo anterior, voltai aos filhos rebeldes, e depois a resposta deles, eis-nos aqui, vimos a Ti. Está também em Jeremias 3:22. A nossa oração é simples, mas é pungente, como foi pungente a oração daquele tempo,
quando foi feita e foi dito em Lamentações de Jeremias, pelo profeta Jeremias, mais uma vez Jeremias, e ele lamentou, ele era um profeta chorão. Nós às vezes precisávamos de mais lágrimas aqui no púlpito e na igreja. Jeremias disse: renova os nossos dias como dantes. Lamentações 5:21. Façamos agora um enquadramento disto na Bíblia. Este ensino sobre o véu é proferido pelo apóstolo Paulo. O ensino de que as mulheres no culto, quando cultuam a Deus como igreja, devem cobrir as suas cabeças, e que os homens não devem cobrir as suas cabeças. Isto é um ensino exclusivamente paulino. Nenhum outro escritor da Bíblia fala acerca disto. Nenhum. Podem procurar de Gênesis e Apocalipse. O Senhor Jesus Cristo, quando esteve na terra, nunca referiu nada relativamente a isto. Nem por sombra. Isto era um segredo que só foi revelado a Paulo. E Paulo agora revela a todos nós. Nem direta nem indiretamente o Senhor referiu-se a isso. Não há paralelo, portanto, nos Evangelhos acerca deste ensino. O Senhor Jesus Cristo nunca menciona a cobertura da cabeça das mulheres em culto. Nunca. Não aparece nas epístolas, as chamadas epístolas gerais, que são as epístolas de Pedro, de Tiago, de João, de Judas. Nenhum deles fala acerca disto. O apóstolo Paulo apresenta claramente isto como algo que ele recebeu diretamente do Senhor. Faz parte do pacote das coisas que ele recebeu. E ele recebeu várias. E esta era uma delas. Ele diz no versículo 2 de 1 Coríntios 11, já agora mantenham-se em 1 Coríntios capítulo 11, ele diz no versículo 2 que os coríntios guardavam os preceitos que ele lhes entregara. Se vocês repararem no capítulo 11, lemos assim: louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vos entreguei. Portanto, houve um conjunto de preceitos que o apóstolo tinha recebido do Senhor e que ele entregou a estes crentes e à igreja, porque esta carta não foi escrita só aos coríntios. Eu quero chamar a vossa atenção para isto, porque parte da perversão dos ensinos que andam aí é dizerem que isto era uma questão cultural na cidade de Corinto, e que na cidade de Corinto é que as mulheres cobriam ou não cobriam a cabeça por causa das prostitutas do templo, não sei, é uma conversa que para mim até dá bafio. Estou farto dessas conversas. Estou farto de argumentos extra-bíblicos que não têm fundamento na Bíblia. O apóstolo Paulo diz claramente que esta carta é dirigida aos crentes em Corinto e a todos os que em todo lugar invocarem o nome do Senhor. Ele fala várias vezes nas igrejas, plural, nesta carta. Sobre isso, se tiver tempo, eu digo mais uma coisa. Mas o versículo 2 diz: quero que saibais que esta cabeça todo o varão, retendo os preceitos como eu vos entreguei. E sobre estes preceitos, a palavra grega, segundo dizem os que sabem grego, que eu não sei, quer dizer o legado. No legado. É uma forma de ele dizer o que ele diz noutras passagens, quando ele fala no depósito. Sabem que Deus deu-lhe um depósito. Ó Timóteo, guarda o depósito. Timóteo, guarda o depósito. E é este depósito de ensinos que ele tinha recebido do Senhor e que ele tinha dado aos crentes. Ok? E a nós. E o versículo diz assim, versículo 2, mas quero que saibais, eles já tinham recebido várias coisas e agora precisavam de receber uma coisa nova. Eu quero que saibais. E então dá-lhes novo ensino. E então começa a falar sobre este ensino do véu. E começa por dizer várias coisas acerca disso. O apóstolo Paulo, não apenas aqui, no versículo 2, ele está, ou versículo 3, quero que saibais, e começa a falar sobre a questão do véu. Não somente aqui ele fala de uma coisa nova que ele recebe, mas ainda uma outra coisa
que ele diz a eles mais abaixo, que é sobre a ceia do Senhor. Ele diz, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que na noite em que foi traído o Senhor Jesus Cristo. E fala da ceia. E alguém dirá assim, então, mas eles já faziam a ceia. A ceia de que Paulo fala não tem nada a ver com a ceia que o Senhor instituiu quando estava aqui na terra. O apóstolo Paulo fala do pão como uma figura do corpo de Cristo. O corpo de Cristo não estava revelado antes. Eles só percebiam o pão como uma figura do corpo físico, não do corpo místico. Eu não tenho tempo para falar acerca disso agora, mas é importante as pessoas perceberem que o apóstolo Paulo recebeu do Senhor. Não havia crentes já na altura. E esses crentes não faziam a ceia do Senhor, como o Senhor tinha ensinado no princípio. Faziam. Então porquê é que ele não aprendeu deles? Porquê é que teve que ser o Senhor a ensinar-lhe? A dar-lhe, para ele agora ensinar os crentes sobre a ceia. Pormenores que não existiam. Muito bem. O apóstolo Paulo recebeu toda a doutrina da igreja, toda a doutrina, todo o conjunto, todo o pacote, todos os preceitos, o depósito que tem tanta coisa, o legado. Ele não aprendeu, ele não recebeu isto de uma assentada. O Senhor não chegou a pensar, anda cá, Paulo, então agora vais ser o apóstolo Paulo, vais ser o apóstolo dos gentios, vais ter a ver com o corpo de Cristo, que agora vou formar, a igreja, e olha, toma lá um pacote que tens aqui de ensinos que eu quero que tu recebas. E agora pega nesse pacote e ensina aos outros. Não foi assim. O Senhor foi revelando lentamente, progressivamente, as verdades que precisava introduzir na nova dispensação da graça para o corpo de Cristo. E foi assim que eles já guardavam preceitos que o apóstolo tinha dado e havia novos preceitos que ele estava a dar. Ok? Isto é muito importante ver isto e ver isto aqui, nesta passagem. Eu costumo dizer, para vocês poderem ter assim uma ideia, às vezes pode ajudar, às vezes pode atrapalhar, espero que ajude. Eu costumo dizer para as pessoas poderem perceber como é que esta questão da progressividade, porque quando Deus mudou a dispensação da lei para a dispensação da graça, não foi de uma forma abrupta, foi progressiva. As coisas da lei foram saindo à medida que as coisas da graça iam entrando. As revelações iam sendo progressivas, novas coisas Paulo ia recebendo do Senhor, e à medida que elas iam entrando, outras iam saindo. Ok? Quando o apóstolo Paulo, por exemplo, na carta aos Efésios, no capítulo 2, fala da queda do muro de separação entre judeus e gentios, ele diz derribando ou derrubando a parede de separação que estava no meio. Não diz derrubou, não diz que Deus derrubou. Ele diz, Deus foi derribando. Ou seja, a parede tem tijolos. Foi caindo tijolo após tijolo. Tijolo após tijolo. O muro não caiu assim de repente. Okay? Isto é muito importante ter essa noção também. E vocês podem ler isso na carta aos Efésios, no capítulo 2. Alguns exemplos. Por exemplo, a circuncisão não é uma prática corrente. E a circuncisão não caiu de repente. O apóstolo Paulo ainda circuncidou Timóteo. No entanto, quando escreve aos Gálatas, mais tarde diz, se alguém se deixar circuncidar, Cristo de nada lhe aproveitará. O que é que aconteceu? O Senhor deu-lhe a revelação, entretanto, que, olha, a circuncisão não. Ok? Dom de línguas. O Senhor Jesus Cristo tinha dito, quem crer e for batizado será salvo. E estes sinais seguir-se aos que crerem. Estes sinais vão seguir a quem crê. Quem crê para ser salvo. Falarão novas línguas. Qualquer crente falava línguas. Ou não era crente. Quando ele mais tarde escreve a esta mesma igreja de Corinto, na fase transicional, ele diz assim, falam todos línguas. Então o que aconteceu? Já não falavam todos? E diz mais, e havendo línguas cessarão. Olá! Cá está a progressividade da revelação. Ok? O mesmo se passa com os dons de curar. Que o apóstolo Paulo não se conseguiu curar a si próprio, sequer, nem a Timóteo, teve que lhe receitar vinho com um pouco de água por causa das suas frequentes enfermidades. Bem, e podia ir por aí fora, acho que já deu para perceber. Os elementos da nova dispensação foram entrando progressivamente
E foi assim que a revelação do véu entrou na nossa passagem. O apóstolo Paulo fala em revelações, sabem? Ele fala no plural. Paulo não diz assim, o Senhor deu uma revelação para a igreja. Não. Ele deu-lhe várias revelações para a igreja, plural. Vou citar, segundo aos Coríntios 12:1. Em verdade, diz ele, que não convém gloriar-me, mas passarei às visões e revelações do Senhor. Plural. Na segunda aos Coríntios, também neste mesmo capítulo, 12, versículo 7, mais abaixo, ele diz, para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Olha, o Senhor deu-me revelações excelentes, várias. E ele tem um espinho na carne que tem-me causado muito incómodo e sofrimento. E até já orei ao Senhor para me livrar disto. Ele disse, não, deixa de estar assim. Eu costumo dizer que temos vários tipos de pecado com crentes. Temos o pecado punitivo. David pecou e foi punido. Temos o pecado purgativo. Jó pecou como qualquer mortal peca e ficou mais puro no fim. Conhece a experiência dele? Agora os meus olhos te veem. E temos o pecado preventivo. A punição preventiva, que é o caso de Paulo. Paulo não estava a ser punido por ter pecado, não estava a ser punido para ser purificado, não estava a ser punido para não chegar a pecar. Por causa da excelência das revelações. Porque ele podia ficar orgulhoso. Eu, se fosse o apóstolo Paulo, eu acho que me punha de um pedestal, até mandava fazer uma estátua grande, a mim próprio. Não, estou a ser irónico. Claro que não. Ele não o fez e não era eu que ia querer que isso acontecesse. Revelações, plural. Atos 26:16. Quando o Senhor lhe apareceu, sabe o que o Senhor lhe disse? Diz assim, levanta-te, disse o Senhor a Paulo, Saulo de Tarso, põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Eram as revelações. Deus não lhe mostrou as coisas todas de uma vez. Foi-lhe indo mostrando. E foi-lhe aparecendo várias vezes. Revelações, plural. Isto aconteceu desde que ele se converteu. Esta revelação progressiva da verdade de Deus aconteceu desde que ele se converteu, e a conversão dele está relatada em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, até ao fim dos Atos dos Apóstolos, que é o capítulo 28 e versículo 28. Porquê? Porque em Atos 28, a transição acaba porque entre Atos 9 e Atos 28, Deus ainda ia dando oportunidade à nação de Israel para se converter. E a nação de Israel insistia em ser rebelde. E foi rebelde até ao fim. Em Atos 28, Paulo tem esta frase lapidar. Visto que rejeitais a salvação de Deus é enviada aos gentios. E eles, os gentios, a ouvirão. Está-se ali o corte. Ora, o que é que aconteceu entre Atos 9 e isto, em Atos 28? Aconteceram muitas coisas, naturalmente. Mas o apóstolo Paulo escreveu várias cartas. A carta aos Coríntios foi escrita neste período da transição. Por isso temos aqui uma revelação em plena transição. O apóstolo está-lhe a dar duas revelações sobre a ceia e sobre o véu. Depois dele chegar a Roma, porque é Atos 28 é quando ele chega preso a Roma, ele escreveu mais cartas. Escreveu as chamadas cartas prisionais. Prisionais porque foram escritas da prisão em Roma. A carta aos Coríntios não foi escrita da prisão em Roma. Foi escrita antes. Eu estou a dar um enquadramento, porque eu quero que vocês percebam. Eu não estou aqui para impingir. Eu estou aqui para que entendam, se conseguirem entender. É importante, portanto, perceber que a revelação do véu acontece neste período transicional, quando Paulo estava a receber as revelações. Portanto, esta revelação acerca do véu não foi algo que existia e depois, por alguma razão, deixou de existir. Que é o que a gente vê por aí.
Mas trata-se de uma introdução de uma verdade dispensacional nova para a nova dispensação da graça de Deus. Uma nova verdade que passou a vigorar com a nova dispensação. E que, portanto, estará em vigor enquanto esta dispensação vigorar. Até o arrebatamento da igreja, isto está em vigor. Eu já falei sobre isto que eu agora tenho aqui anotado. Não vou repetir. Ok? Agora, este preceito novo que ele ia agora introduzir sobre este novo assunto, sobre a verdade do véu feminino, mais rigorosamente, como nós vamos ver, esta revelação não é sobre o véu. É sobre a glória de Deus na igreja. Porque há pessoas que são muito redutoras. Estão a olhar aqui apenas para o véu e não estão a ver mais longe. O que está aqui em causa é a glória de Deus. Razão pela qual o véu era necessário. É isso que quero que vocês percebam. Porque é que o véu é necessário. Tem a ver com a glória de Deus. Ok? Já explico. Ok. Sabem que na Bíblia, e já agora deixar-me dizer um pequeno parênteses, eu precisava de ter, era um EJC inteiro só para vos falar disto, porque isto é muito vasto e complexo, mas fácil, e claro, eu estou, pela graça de Deus, eu pus-me nas mãos de Deus, Senhor, é assim, eu vou emprestar a boca, mas quero que sejas tu a explicar as coisas para que as pessoas entendam. O parênteses que eu quero fazer aqui é o seguinte. Há pessoas que fazem uma guerra tremenda e não é questão do véu, é cobertura. O que está ali em causa é cobertura, não é véu. Não tenho paciência para isso, a sério. Chamem-lhe o que quiserem. E por isso é que muitas irmãs nossas em várias partes do mundo, em vez de porem o chamado véu que muitas de vocês usam aqui no culto, usam um lenço, que não é o véu, assim chamado. Usam um chapéu. Algumas põem um chapéu na cabeça. Etc. É importante cobrir a cabeça. Ok? Mas o que eu queria dizer é o seguinte. Sabem que a cobertura de que estamos a falar, chamem-lhe o que quiserem, mas é o véu. Era utilizada na Bíblia para cobrir glórias. E é isso que está aqui em causa. Olha, não havia o véu no tabernáculo. Porquê que o véu existia no tabernáculo, que era uma cortina enorme, alta, extensa, que não deixava ninguém passar para o outro lado, nem ninguém ver o que é que se passava lá do outro lado. Porque o outro lado era onde Deus manifestava a sua presença. A glória de Deus estava ali sobre a Arca da Aliança. A nuvem pousava ali. A nuvem Shekinah, ou Shekinah, como lhe queiram chamar, que nem sei como é que se pronuncia isso no hebraico, mas também não estou preocupado. Mas era a nuvem gloriosa da sua presença, estava ali. E aquele véu tapava a glória. Ninguém via, tapava a glória. Ok? O mesmo aconteceu no templo mais tarde. Também havia o véu. Tanto que quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, diz a Bíblia que o véu do templo em Jerusalém rasgou-se de alto a baixo. Deixa-me fazer aqui um comentário meio irónico. Será por causa disso que algumas deixaram de usar véu? Porque se rasgou o véu? Será que elas rasgaram o véu, por assim dizer, deixar-me ser um bocado irónico, mas eu digo isto com muito respeito e amor e carinho. Será que algumas rasgaram o véu, por assim dizer? Porque a glória já não está lá! Porque quando o véu se rasgou, eles viram, já não está lá a glória! A glória de Deus já não estava lá no templo. E hoje o Senhor Jesus Cristo, na maior parte das igrejas, diz: estou à porta e bato, estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei nessa igreja. Uma igreja com Cristo do lado de fora é o que não falta por aí. Pensem no assunto. Mais.
Sabem que o Senhor Jesus Cristo, quando veio a este mundo, Ele era cheio de glória. Cheio de glória. Ele é Deus. Ele é Deus. E sabem que para Ele vir a este mundo, sabem o que Ele teve que fazer? Teve que tomar a forma humana. Teve que encarnar. Teve que tomar carne humana. Sabem porquê? Para que aquela carne humana tapasse a glória que Ele tem por sobre os outros fulminados. E é assim que lemos em Hebreus, no capítulo 10 e versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. A sua carne é chamada véu. Tapava a glória que Ele tem e que Ele é. Estão a ver o véu na Bíblia? Vocês também conhecem Moisés, não é? Estava no monte a receber as tábuas da lei e quando veio, ele não podia falar com o povo porque o seu rosto resplandecia a glória de Deus, refletia-se dele e eles não suportavam a glória de Deus. Ele teve que pôr um véu no rosto para poder falar com o povo. O véu tapava a glória de Deus no rosto de Moisés. Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que o Senhor falara com ele. A pele do seu rosto resplandecia. Assim acabou Moisés de falar com eles e tinha posto um véu sobre o seu rosto. Lemos isto em Êxodo, no capítulo 34. Vejam isso depois com calma. Versículos 30 a 35. Sabem onde é que Deus manifesta a sua glória hoje? Pois é. Deus hoje não manifesta a sua glória num templo físico, como manifestava em Israel, no templo de Herodes, ou de Salomão, ou no tabernáculo de Moisés. Deus hoje manifesta a sua glória na igreja, o corpo de Cristo, que não tem paredes. Quando ela se junta, se reúne como tal, para o cultuar. Sabe o que é que Paulo diz aos Coríntios? Não sabeis vós que sois santuário de Deus, ou sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Vocês não sabem isso. Deus habita aqui. Onde Ele habita, o que é lá? Glória. Cuidado. A glória de Deus não está restrita a um espaço físico. Ela habita no meio do povo de Deus que se reúne em seu nome. Está escrito. E Paulo na carta aos Efésios capítulo 3 eu gosto muito da Bíblia. Gosto de Gênesis 1:1 e gosto de Efésios 3:21. A Ele, diz Paulo, a Ele seja a glória na igreja, a Ele seja a glória na igreja. Ninguém está preocupado com isto. Em Cristo Jesus. E por todas as gerações e por todo sempre. O que é que andamos a brincar com coisas sérias? Digo eu àqueles que parece que andam a fazê-lo assim. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo, quando vier arrebatar a igreja, em Efésios 5:27, nós lemos, aquilo está em Efésios 3:21, virá apresentar-se, ele virá para a igreja para apresentar a si mesmo. Eu quero apresentar a igreja a si mesmo. Igreja gloriosa, em que a glória de Deus a envolve. É este Deus com quem tratamos. E não quer menos para nós. Que graça! Uma igreja sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E Paulo diz aos Efésios, no capítulo 1, versículo 12, que Deus nos salvou, por outras palavras, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Sabem que ele diz que o homem é a glória de Deus? 1 Coríntios 7, vejam com os vossos olhos, está aí escrito na Bíblia, vejam lá.
O que é que está em 1 Coríntios 11:7? O varão, o homem, pois não deve cobrir a cabeça. Porquê? Ele diz porquê? Porque é a glória de Deus. A glória de Deus, queridos irmãos, não pode ser tapada. Na igreja, o que está na igreja, ou deve estar na igreja, é a glória de Deus. E a glória de Deus, tendo presente na igreja, nenhum homem deve estar com a cabeça coberta. Porque Ele é a glória de Deus. Foi Deus que disse, não fui eu. Faz parte da revelação que Deus deu a Paulo. Mas, ele não fica aqui. Mas a mulher, é Deus que diz, não fui eu. É a glória do homem. Na igreja? Uma glória que não é de Deus presente? A mulher tem uma glória? Tem. E é. Já falei do ter. Agora é do ser. A mulher é a glória do homem. Se a mulher é a glória do homem, deve cobrir a cabeça. É toda a argumentação dele aqui, é esta. Toda a revelação, todo o ensino. A mulher deve cobrir a cabeça porque ela é a glória do homem. E na presença de Deus não há mais lugar para mais nenhuma glória a não ser a glória de Deus. E então o homem não deve cobrir a cabeça porque ele é a glória de Deus, e a mulher deve cobrir a cabeça porque ela é a glória do homem. A questão do cabelo como véu natural, o versículo 15, se não estou em erro, diz: ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso. Sabem que é bom vocês verem outras versões da Bíblia que traduziram a Bíblia para o português, que é o nosso caso, somos de língua portuguesa. A King James, por exemplo, a NVI, a nova versão internacional, não diz assim, sabem como é que diz? Diz assim: ter a mulher cabelo crescido lhe é uma glória. Sabem que a palavra, segundo dizem os entendidos, no grego é a palavra doxa, de onde vem a nossa palavra doxologia, que tem a ver com glória. A mulher é a glória do homem, mas a mulher tem uma glória, que é o cabelo dela. E Paulo diz: olha, o cabelo foi-lhe dado em lugar de véu. E alguns dizem assim: não precisa pôr. Então, quer dizer, ele esteve ali a argumentar que se a mulher não se cobre é melhor rapar a cabeça. Ele tem aqui toda esta argumentação do capítulo 11 para chegar ao fim e dizer assim: afinal vocês não precisam de cobrir, já tem cobertura natural, que é o cabelo. Não. Entendam. A mulher, porque é a glória do homem, deve cobrir a cabeça. Deus deu-lhe o cabelo dela é a glória dela. O cabelo é o véu natural. Mas como o cabelo dela, que é o véu natural que ela tem, é a glória dela, se a gente disser assim, não precisa de véu nenhum, porque o cabelo está no lugar do véu, então isso significaria o seguinte: a mulher quer tapar a glória dela, que ela é, do homem, com o cabelo, que é o véu natural. Mas tem aqui um problema, é que o cabelo dela também é uma glória, é a glória dela. E então tem que tapar a glória dela. Eu sei que isto parece assim complicado, mas não é. Está muito claro. O apóstolo Paulo não esteve a gastar o seu grego nestes versículos todos para isto. Eu vou terminar, está na hora. Eu peço desculpa. Mas isto não se consegue falar em 5 minutos. Eu queria vos falar sobre os anjos, mas não vou falar agora sobre os anjos. Ela deve ter sinal de autoridade, de poder, por causa dos anjos. Sabem que o poder na Bíblia está na humildade, na sujeição. Quando vocês, mulheres, se sujeitam, está aí o vosso poder. E é aí que está o meu poder, quando eu também me sujeito. E eu também devo estar em sujeição. Ao contrário de como muitos pensam, que o poder está na ostentação e no orgulho, esqueçam. Não é por aí. Mas eu não tenho tempo. Mas atenção a uma coisa, os anjos estão atentos na igreja, diz a Bíblia.
E segundo a revelação do apóstolo Paulo, os anjos hoje não estão aqui para nos ajudar. Estão aqui para ser ajudados. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 3, ele diz que, pela igreja, ele está a ensinar os principados e potestades. Eles estão aqui esta manhã. Vocês não os veem, mas eles estão aí. Estão atentos. E estão a aprender. Espero que aprendam alguma coisa. Espero que estejamos à altura de podermos ensinar. Que graça Deus nos deu para até ensinarmos anjos. Que o Senhor nos abençoe.